Você sabia que dá pra mais que dobrar seu dinheiro com uma fórmula super simples? Ou que investir R$30 pode ser o começo de um futuro milionário? A formulinha é dos juros compostos. E juros compostos são juros sobre juros. É como seu dinheiro, se ele estivesse trabalhando pra você e depois os ganhos dele também começassem a trabalhar. Olha esse gráfico, que legal, velho. Ele mostra como é exponencial, né? Em vez de ser uma linha reta no eixo do tempo, né? A coluna em pé, né? O eixo Y na vertical. O quanto você tem de rentabilidade, e a coluna horizontal, o eixo Y, é o tempo em anos. E não é uma reta, né? Quanto mais o tempo passa, mais dinheiro você tem de uma maneira linear. Não, ela é exponencial. Por quê? Justamente porque aqui no primeiro ponto, você investiu sua grana principal mais a rentabilidade X. Vai virar o Y, as duas coisas somadas. No período 2, que é aqui nos 30 anos, esse Y, que é o principal mais a rentabilidade, vai render mais outra rentabilidade que vai se transformar no Z. E no Z vai render mais outra rentabilidade. Então é o juro sobre juro. A rentabilidade de um período entra no bolo todo. E a rentabilidade do período seguinte, assim funciona nos investimentos sérios, vai ser sobre esse bolo todo que já tem rentabilidade. De modo que quanto mais tempo você deixa a sua grana investida, mais rápido ela vai crescer. Você entendeu o conceito? Tem uma formulinha para isso que você não precisa decorar, porque eu vou te mostrar uma calculadora que faz isso sozinho para você. Mas antes dela, quer saber quanto tempo demora para você dobrar seu dinheiro com juros compostos? É só você dividir 72 pela taxa de juros. Por exemplo, 6% ao ano de rentabilidade, que é uma rentabilidade bem baixa para os padrões atuais, né? Com a Selic praticamente o dobro disso, mas vamos usar 6%. Seu dinheiro dobra em 12 anos. Botou sua grana, 12 anos depois ela dobra. Imagina agora que os juros estão mais altos que isso. Essa é a magia dos juros compostos. Como sempre, tem calculadora do Economic. Tô abrindo aqui essa planilha que chama Regra do 72. Então, se eu colocar 6% ao ano aqui, ele vai me falar que a minha grana dobra em 12 anos. Se eu tiver uma rentabilidade bem maior do que essa, 12% ao ano, a minha grana dobra em 6 anos. E olha que a Selic praticamente está em 12% ao ano. Então, você sabe que dá para encontrar investimentos rendendo acima da Selic, ainda assim muito seguros. Você gosta de formalidade? A formulinha dos juros compostos é essa que está aparecendo na tela. M é o quanto você vai ter lá no fim. Então, P é o principal. Pô, investir tanto hoje é a grana principal. E a taxa de juros, que é quanto sua grana vai render. N, que é a potência aí, o elevado dessa formulinha, é o número de períodos, né? Então, tipo, vou deixar 6 meses. 48 meses, que são 4 anos, aí você vai chegar em quanto você vai ter no montante final. Essa é a fórmula dos juros compostos, só que você não precisa decorar. Vou te mostrar um outro site que faz isso automático para você. Só que deixa eu te mostrar um exemplo aqui, aplicando nessa formulinha. Se você investir R$10.000, que é o principal, numa taxa que você vai colocar lá no lugar do I, uma rentabilidade, né? Que a taxa aqui significa rentabilidade de 8% ao ano, deixando essa grana aplicada por 10 anos, você vai colocar R$10.000 multiplicado por 8% ao ano, elevado a 10 anos. Esses R$10.000 vão virar R$21.589, ou seja, mais do que o dobro do que você investiu inicialmente. Já vou te mostrar o site que calcula isso automaticamente para você, mas antes, deixa eu me apresentar para quem é novato. Eu sou o César Esperandio, esse é o Economic, a tradução dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples todo dia. Então se inscreve aqui embaixo. A calculadora do cidadão do Banco Central tem essa página aqui, ó, de valor do futuro. Então eu posso colocar aqui, sei lá, 48 meses, taxa de juros de 10% ao ano, e eu vou colocar R$10.000 para ver quanto que vira. Então eu tenho um outro site que converte taxa de juros ao ano para ao mês. Então vou colocar aqui, ó, 10% ao ano, isso significa 0,7974% ao mês, beleza. Então deixa eu voltar na calculadora do cidadão aqui e refazer as contas. Então 48 meses, taxa de juros mensal, né, não é anual, de 0,7974, capital atual de R$10.000, vai virar 14.640. Já fez as contas para você. É a mesma formulinha aplicada. Outra opção dessa formulinha aplicada para, em vez de uma parcela só, várias parcelas. Então você coloca aqui 48 meses, taxa de juros mensal, qual que a gente tinha usado mesmo? 0,7974, então é o que eu vou botar aqui. Só que em vez de colocar um valor só, eu quero colocar R$500 todo início de mês. Calcula quanto que a gente vai ter no fim? 29.332. Mesmo período, sem nenhum investimento inicial, que no nosso outro exemplo era R$10.000 iniciais, que a gente teria 14.000 lá no fim. Olha só, R$500 por mês teria 29.332 contra 14.640 no nosso outro exercício de um aporte só de 10 pau. Aqui são aportes bem menorzinhos de 500 mil. Você viu como investir todos os meses com consistência dá mais resultado do que esperar juntar muita grana? Aproveita que você tá indo pegar os links desses sites que estão aqui na descrição e já comenta quanto
quanto tempo você vai conseguir dobrar seu dinheiro investindo aí na sua simulação. Agora eu vou te mostrar um gráfico que compara um dinheiro parado com o mesmo dinheiro crescendo em juros compostos. Olha que grafiquinho legal. Você coloca 10 mil reais, que é a linha, a tracinho mais escuro aí, né? E não mexe nele por 30 anos. Olha a diferença, sem colocar grana a mais todo santo mês, que a gente já viu que faz a bola de neve crescer cada vez mais rápido. Olha a diferença com juros compostos, onde você vai parar e você vai vendo que a velocidade só vai aumentando, que é essa curvinha aqui, né? Em vez de ser uma reta, a área mais clarinha aqui, ela vai formando uma curvinha que só faz aumentar com mais velocidade seu dinheiro ao longo do tempo. Esse é o poder dos juros compostos. Se você investir só R$1.000 por ano, a diferença entre deixar o dinheiro parado e investir com uma rentabilidade relativamente baixa, de 8% ao ano, é um absurdo depois de 20 anos, apesar de fazer pouca diferença de um mês para o outro, por exemplo. Onde você vai investir para aproveitar o poder dos juros compostos? Tesouro Selic é ideal para reserva de emergência. Primeiro, porque é o investimento mais seguro do Brasil. Segundo, que você pode sacar tudo ou só uma parte a hora que você quiser. Terceiro, que ele nunca dá prejuízo. A rentabilidade da sua grana ali investida é sempre para cima e os juros compostos aqui trabalham devagarzinho, de maneira segura, previsível. Não dá nem para reclamar porque a rentabilidade tá alta pra caramba, enquanto a Selic tá galopante aqui no Brasil. CDBs de liquidez diária, velho. Eu tô só falando de investimentos ultra seguros aqui. Tem outros investimentos que eu abordo aqui no canal. Tem CDB de liquidez diária que parece muito com o Tesouro Selic, só que é emitido por um banco, em vez de emitido pelo Tesouro, né? Você não está emprestando dinheiro pro governo, como você está no caso do Tesouro Selic, mas sim você está emprestando dinheiro por um banco. E tendo a liquidez diária, você saca tudo ou só uma parte a hora que você quiser. Tem proteção do FGC até R$250 mil. E alguns rendem mais do que o Tesouro Selic. Tem CDB rendendo 110% CDI. Significa que se a Selic, só para fazer as contas rápido de cabeça, estivesse em 10% ao ano, esse CDB de 110% CDI renderia 11% ao ano. Se a Selic sobe, ele rende ainda mais. Como sempre, eu abro conta, tá? Matar a cobra e mostrar o pau. Eu abro conta no Sofisa Direto, mostrei como é que funciona a plataforma, se vale a pena ou não investir usando o aplicativo deles. Tá tudo nesse vídeo aqui em cima, que o link também tá aqui na descrição. No fim do vídeo, eu vou falar de mais investimentos que valem a pena para você aproveitar o efeito dos juros compostos. Tem ainda, por exemplo, fundos de investimentos, como é o caso do fundo NU, que chama reserva imediata. Tem também o efeito dos juros compostos. Sim, não dá para botar defeito, é uma boa alternativa para você botar sua reserva de emergência e aproveitar esse efeito bola de neve. Tem liquidez imediata, você saca até de final de semana e feriado, só que tem taxa de administração. Eu acho que tá em 0,3% ao ano, não é alta, só que você paga um pedaginho ali, né, para deixar nessa comodidade. O lance é que você não precisa juntar muito para começar. Tesouro Selic hoje em dia, R$150 você já começa a investir. RDB, caixinhas do Nubank, R$1 já tá rendendo. Sofisa, que tem o CDB de liquidez diária de 110, R$1 também já tá rendendo, meu brother. Já é suficiente para você começar a sentir o efeito dos juros compostos. Claro que conforme o tempo passa, você vai ver ele com mais força. Mas desde o começo ele já funciona. Outra dica é o famoso pague-se primeiro. Assim que o salário cair, investe antes de gastar. O que eu faço? No meu caso, é o dia 28 que eu escolho para cuidar de todas as minhas finanças. Receber meu salário, anotar os gastos, pagar tudo que eu tenho que pagar. E o que eu faço? Primeiro, eu pago tudo que eu não posso deixar de pagar. Conta de luz, de água. Em seguida, antes de eu gastar com coisas que eu gosto de gastar, eu primeiro invisto. Eu falo, pô, eu tenho essa meta de investir R$200, R$300. Vou lá e invisto nessa hora. Aí você vai ver resultado. E principalmente consistência, né? Investir todo mês, mesmo que um pouquinho. Já te mostrei que tem investimento a partir de R$1, meu brother. É isso que acelera os resultados, a consistência. Se essas dicas abriram os olhos de muita gente, imagina o poder dos likes compostos que você tá sentando o dedo e dando essa moral pra mim aqui no vídeo. Já pensou? Se você tá endividado, você não pode pensar, minha dívida é pequenininha. O valor nem é grande, porque os juros compostos também fazem a sua dívida crescer na mesma velocidade. Se você paga só o mínimo do cartão, os juros compostos vão trabalhar contra você e com muita força, porque os juros do cartão estão em 400% ao ano em média, enquanto a Selic tá na casa dos 11, 12. Olha a diferença. Vai virar uma trolha aí no seu Forex. Outro erro é ignorar que você fala, começa depois. Não ignora o tempo, meu brother. Eu te mostrei aqui nos gráficos que o tempo é seu aliado ou seu inimigo, dependendo de como você se portar. Quanto mais tarde você começar, menos poder dos juros compostos trabalharem pro seu favor. É lógico que nunca é tarde pra começar, mas não deixa pra amanhã, que pode mudar na sua vida hoje, velho, a partir de hoje. Eu sei que o começo às vezes é um pouquinho desanimador,
tem uma barreira muito importante, que é dos 100 mil reais. Parece que depois dos 100 mil reais a coisa deslancha numa velocidade absurda e o tempo que você demorou pra chegar nos primeiros 100 mil, metade do tempo você chega nos 2 mil, metade da metade você chega em 500. Isso é uma doideira. Eu fiz um vídeo só falando desse assunto, tá tudo aqui em cima, com dicas de como chegar mais rápido no 100 pau, né? E tem gente que pira quando começa a juntar dinheiro de verdade, ganhar dinheiro, porque fica mais estressado, apesar de mais rico. Eu tenho a minha filosofia de vida de menos estresse, mais riqueza, pra começar a viver melhor numa vida mais simples. É o que eu falei nesse vídeo aqui embaixo. Vale a pena. Lembro do like, clica nessa bolinha e se inscreve, pai.